vamos lá em mais um encontro sobre o nosso estatuto, é o estatuto aí que regulamenta a vida dos servidores públicos civis de Minas Gerais, para tratar de dois assuntos: acumulação e concessão, tá? Sobre a temática acumulação, artigos 199 e 200. A parte massa do estatuto de vocês é que remete à Constituição do Estado, tá? Ou seja, nós vamos ter que tratar dessa acumulação sim. A regra, que sim é replicada da Constituição do Estado, bem como da Constituição Federal, é que a acumulação de cargos é vedada. A acumulação de cargos é proibida. Professora, calma, tem exceção. Claro que tem exceção. Mas para tratar da exceção, nós vamos ter que tratar especificadamente quais são as condições para que essas exceções ocorram. Por isso, aqui comigo, nós vamos anotar. Tudo bem? Então aqui o legislador remete à Constituição do Estado e eu vou acrescentar ainda o artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal, que fala sobre a acumulação de cargos, tá? A regra é que sim, é vedada. Exceto, salvo se houver compatibilidade de horários, e ser no máximo 2. Máximo 2, ok, professora? 2 cargos, 2 empregos, 2 funções. Aí eu vou colocar aqui, ó, e eu já vou explicar para vocês, tá? Opa! Professor, saúde e professor mais técnico ou científico, aqui é o científico e também o cargo de vereador. Anotem que eu já vou explicar, ok? Então é o seguinte, minha gente, a acumulação de cargos, empregos ou funções públicas no Brasil é proibida, é vedada, certo? Certo. Exceção. Toda regra tem exceção e não seria diferente aqui. Se houver a compatibilidade de horários e se for no máximo 2, tá? Eu coloquei professor ali porque o pessoal da educação, coitado, não sei como que é em Minas Gerais, mas olha, se eles não acumularem, não vão sobreviver. Então, por exemplo, é um professor concursado, por exemplo, do município que trabalha 20 horas. E esse mesmo professor também concursado do estado que trabalha mais 20 horas. Tá legal a acumulação de cargos desse professor. Pessoal da área da saúde, desde que a profissão seja devidamente regulamentada. Porque a área de saúde é gigantesca, né, gente? Enfermagem, médico, dentista, psicólogo, fono, físio, etc. Lembrando o requisito, compatibilidade de horários, e ser no máximo 2, e o pessoal da área de saúde, a profissão deve ser devidamente regulamentada. E aqui nós temos a outra observação, que é ser professor e desenvolver um cargo técnico. O cargo técnico não é o nome técnico, e sim conhecimento técnico. Exemplo, eu sou professor de uma universidade do estado e sou juiz. Eu sou professor de uma universidade federal e sou delegado. Eu sou professor de uma universidade estadual e sou médico concursado. Entenderam, gente? E aí, eu também posso ser professor ou científico. Isso é muito característico nas faculdades, e principalmente nas universidades tecnológicas, né? Onde ele é professor dentro da universidade e desempenha uma linha de pesquisa científica. Então, ele é professor mais pesquisador, professor mais cientista, por exemplo, tá? E de forma muito excepcionalíssima, nós temos o vereador. É o único cargo eletivo que pode acumular cargo no Brasil. Como assim, professora? Vamos imaginar que a Câmara Municipal de Vereadores do município no qual você mora só tem uma sessão legislativa por semana, e isso é bastante característico, tá, gente? Então vamos imaginar o seguinte: a sessão legislativa começa à tarde toda terça-feira, e ele já é um servidor público da área de saúde, que aliás é muito comum, né? Ele ficou conhecido, aí ele se vinculou a um partido, se candidatou e se elegeu, tá? Então, durante todos os dias da semana, ele trabalha como área de saúde. Aí, a terça-feira à tarde, ele não trabalha como aquele operador da área de saúde,
tá? Por quê? Porque geralmente essa pessoa aí trabalhou 1 hora a mais durante a semana para compensar a sua ausência na terça-feira. Tem alguns municípios, inclusive, que a sessão legislativa é feita à noite, aí melhor ainda, né? Então, o vereador pode acumular cargos, tá? Desde que haja compatibilidade de horários, tá? Se é um município, por exemplo, como é Curitiba, por exemplo, as nossas sessões legislativas aqui são terças, quartas e quintas. Segunda, ordinárias, né? As extraordinárias ocorrem na segunda e na sexta, ou seja, não existe possibilidade de alguém ser servidor público e acumular o cargo com vereador no município de Curitiba. Entenderam? Professora, e aí, obviamente, acumulando legal, ele vai receber os dois. Professora, e se não for uma acumulação legal? Ó, também tem aí no estatuto de vocês que quem tem um pleito federal, distrital ou estadual, ele vai ficar afastado do cargo público, óbvio, e vai receber como eleito. Então vamos imaginar o seguinte, é um servidor público do estado de Minas Gerais e se elegeu, se candidatou e ganhou o pleito como senador. Ele se afasta como servidor, ele desempenha o mandato dele lá como o senador e ele vai receber como senador. A recíproca é verdadeira para um cargo de eleição no estado. Se candidatou a deputado estadual, se candidatou ao pleito de governador, tá? E no pleito municipal, que a gente só tem 2 possibilidades, né? Que é ser prefeito ou vereador, aqui ele tem o direito de optar pela remuneração. Claro, se ele não acumular aqui, né? Então vamos imaginar, professora, o meu caso é exatamente como a senhora falou, tem 3 sessões ordinárias e 2 extraordinárias, ou seja, eu não posso ser servidor público. Você vai ser afastado do cargo como servidor do estado de Minas Gerais e vai desempenhar o seu pleito, lá, o seu mandato como vereador. Tá, professora, mas olha, o município que eu ganho recebe, é ridículo o valor do vereador. Por isso que você tem o direito de optar entre o subsídio aí do vereador ou a sua remuneração como servidor público do estado. Tudo bem? E ainda nós temos a figura das concessões, tá? As concessões seriam, entre aspas, faltas justificadas de 8 dias, tá? Em razão de casamento ou o falecimento. Só que lembrando, gente, que o falecimento é só de pais, cônjuge ou companheiro e filhos ou irmãos. Porque aí o povo começa a matar prima, tia, nananana, não é um tipo de concessão, tá? O legislador sempre pensou assim, isso é replicado até os dias de hoje, tá? Por quê? Porque o legislador pensou na questão documental. Gente, não é fácil o acesso de você ter uma certidão de óbito, por exemplo, do seu pai, do seu cônjuge ou companheiro, do seu filho ou do seu irmão. Foi nisso que o legislador pensou. Agora imagine faleceu a sua avó. Ah, professora, é fácil, porque daí minha mãe... Não. Minha tia, minha madrinha, entendeu? Então, as concessões previstas aqui de 8 dias, em razão de casamento e falecimento, tá? Aqui o legislador diz que não vai remover, vai dar uma preferência para o servidor que não seja estudante, tá? Porque a partir do momento que o servidor remove alguém que seja estudante, ele tem que matricular esse servidor em local independentemente da data e do ano letivo. Então, vou dar um exemplo. O nosso exemplo maroto lá é entre Caldas e Mariana. Eu estou lotado em Caldas e o meu chefe diz que alguém precisa dos meus conhecimentos lá em Mariana. Além de eu receber ajuda de custo, por exemplo, imagine que eu estou fazendo uma pós-graduação em Caldas. Vão ter que achar a matrícula para mim lá em Mariana, porque eu não posso sofrer o prejuízo da minha pós-graduação e por isso que o legislador diz que, preferencialmente, não vai ocorrer a remoção se o meu servidor for estudante. Entenderam, meus caros? Beleza? E principalmente a parte aí da acumulação, tudo bem? Com isso, finalizamos na tranquilidade, né? A serenidade, nossa, vamos combinar mais esse encontro, tá? Lembrando, dá um like na nossa aula, sim.
todo o material meu, tem os meus dados aí, se vocês quiserem entrar em contato, fiquem à vontade, fazer um feedback, qualquer coisa nesse sentido. Eu só peço a gentileza de vocês se identificarem, por favor, porque atualmente estou ministrando aula para todos os estados do Brasil, mais Distrito Federal, e alguns municípios em específico, inclusive para Belo Horizonte, eu ministrei aí acho que a lei orgânica, salvo engano. Tudo bem? Finalizando por aqui. Força, fé e foco, tamo junto e até breve.